Olá! Na aula de hoje abordaremos difusão mássica em sólidos cristalinos. O estado sólido caracteriza-se por apresentar adensamento molecular muito maior quando comparado aos estados gasoso e líquido, e é regido por elevada intensidade de forças coesivas. É importante recordar que a difusão mássica é governada pela interação soluto-meio, neste caso, pela interação difundente e matriz sólida, que, além da sua natureza atômica, é caracterizado por sua configuração geométrica. No caso de sólidos cristalinos, os átomos que os compõem estão arranjados em redes cristalinas, como essas apresentadas no slide. O movimento atômico do soluto, conforme observado nesse segundo conjunto de figuras, consiste basicamente em trocar de posições com átomos de mesma espécie, como no autodifusão, ilustrada na figura A, assim como com o átomo hospedeiro da rede cristalina, como na difusão interfacial, a figura B, e na qual ambos os átomos possuem diâmetros semelhantes. A figura C ilustra a difusão por vacâncias. O que significa isso? É o fato de a estrutura cristalina apresentar falhas na sua configuração e o difundente, nesse caso, poderá ocupá-las. Finalmente, na figura D, ilustra o mecanismo intersticial, na qual o difundente, por ser menor do que o hospedeiro, move-se entre os átomos vizinhos. O mecanismo usual para a descrição do movimento do difundente é aquele associado à energia vibracional dos átomos, que é a base da teoria do salto energético. Um átomo, ao difundir, mantém-se vibrando na sua posição inicial de equilíbrio devido à energia cinética a ele associado, traduzido por R vezes T. Quando essa vibração, dependendo da temperatura, for suficientemente elevada, o difundente salta a uma distância delta e passa a se encontrar num estado de transição. E após saltar uma outra distância delta, passa-se a se encontrar em uma nova situação de conforto energético por meio da ocupação do plano em que houver maior disponibilidade de ocupação, conforme apresentado nessa figura. Nessa figura, nós podemos imaginar que no plano A esteja contido uma maior população de átomos do difundente, de tal modo que, devido à teoria do salto energético, ele vai ter uma energia cinética vibracional, de tal modo a vencer uma energia potencial, ilustrado na figura ao lado por ΔG, subscrito M, ocupa um plano de transição, depois, novamente, um salto energético, ocupa o plano B, de tal maneira que o plano A possui maior população molecular, maior população atômica do plano B, de tal modo que o fluxo difusivo dá-se do plano A para o plano B. Desse modo, esse mecanismo guarda, de certa maneira, alguma semelhança com a teoria cinética dos gases. Observem, nessa figura logo abaixo, existe o plano A, plano O, plano B, que as moléculas no plano A colidem para que haja transferência, elas percorrem um determinado caminho, chamado caminho livre médio lambda, atinge o plano O, colidem, percorre novo caminho livre médio, atinge o plano B, colidem, e assim segue o fluxo difusivo. A abordagem fenomenológica para procurar uma descrição apropriada para o fluxo
difusivo dos átomos do difundente, nós podemos considerar este volume de controle, no qual os átomos eles fluem da esquerda para a direita, onde eles entram no elemento de volume através do plano A, difunde-se e sai pelo plano B, J subscrito B, de tal maneira que o fluxo difusivo líquido vai ser igual a entra menos o que sai, ou seja, JA menos JB. Por outro lado, a definição do fluxo atômico, por isso esse J minúsculo, na equação em amarelo, subscrito I, identificando que ou é o plano A, ou é o plano O, ou é o plano B, ele é igual a quem? Ao número de átomos por área contido nesse plano, onde γ maiúsculo é a frequência de saltos. Já o número de átomos por área, ele é definido como o número de átomos neste plano, por exemplo, no plano A, por unidade de volume considerado, ou seja, esse volume de controle que nós estamos analisando. E delta é um percurso característico associado ao salto energético. Desse modo, podemos escrever que o número de átomos por área no plano A e o número de átomos por área no plano B, conforme apresentado nessas duas equações em azul. Tendo em vista a primeira equação em amarelo, lá no topo do slide, podemos retomá-la agora, tanto para o plano A, quanto para o plano B. E aqui a gente reporta a figura apresentada e retoma o fluxo atômico na direção X, ou seja, o fluxo líquido é o fluxo que entra através do plano A e sai através do plano B. Substituindo nesta expressão de fluxo líquido as equações em amarelo que a antecedem, temos que o fluxo líquido na direção X é a diferença entre a concentração no plano A e a concentração no plano B, esta concentração em termos de número de átomos por volume, vezes o percurso característico, vezes a frequência de saltos. E aqui, guardando a semelhança com a teoria cinética dos gases, tendo em vista que a concentração maior, ou seja, o número de átomos por volume é maior no plano A do que no plano B, vamos admitir a existência de uma concentração atômica de não equilíbrio, esse ser a estrela. Notem, se os átomos estiverem igualmente posicionados na estrutura cristalina, nós temos que Ca é igual a Cb, que é igual a Co. Neste caso, Ca estrela significa o quê? O quanto de átomo tem a menos em relação ao plano de transição para o plano B e quanto de átomos tem a mais em relação ao plano de transição para o plano A. Assim, substituindo essas duas definições em rosa no fluxo, logo abaixo do fluxo líquido, nós temos uma expressão para o fluxo difusivo, que é igual a 2 vezes essa concentração estrela, ΔT vezes γ. Notem, se os átomos estiverem uniformemente distribuídos, esse C estrela é igual a 0 e não existe fluxo mássico difusivo nessa situação. Pergunta que fica é como nós podemos determinar esse C subscrito estrela. Lembre-se que na difusão em gases, nós tínhamos um parâmetro à semelhança, que era aquela concentração de não equilíbrio. Nós vamos aplicar aqui a mesma abordagem feita lá atrás. Neste caso, todo o volume de controle associado à segunda figura
que vai desde x menos ΔX até x mais ΔX, nós podemos utilizar a definição de derivada, que está apresentado em amarelo para vocês. Por outro lado, no triângulo menor, nós podemos associar a definição de derivada com a semelhança de triângulos, no qual é possível obter uma expressão para o fluxo difusivo atômico em sólidos cristalinos. Lembrando que esse sinal negativo aqui também é uma imposição da segunda lei da termodinâmica. E esse fluxo difusivo decorre de uma diferença de número de átomos por volume, no caso, uma diferença de uma concentração atômica, e aparece um termo delta ao quadrado vezes gama maiúsculo. Esse termo que vem a ser? Vem a ser o coeficiente de difusão atômica. E assim, nós podemos identificar para a difusão em sólidos cristalinos a primeira lei de Fick. O próximo passo é como estabelecermos uma expressão para esse coeficiente difusional. Aqui a gente pode tomar a definição de gama como em termos de a frequência de vibração, gama, lembrando, né, que é a frequência de saltos, que vai ser igual à frequência de vibração em termos da energia livre de Gibbs de migração. Quem que é essa energia livre de Gibbs de migração? Notem que inicialmente os átomos estavam numa determinada posição de equilíbrio. Nessa posição de equilíbrio, elas estavam dotadas de energia cinética R vezes T, foram excitados a tal ponto que eles saltaram. Essa energia de salto, essa energia potencial, ela é representada pela energia livre de Gibbs, de migração. E a energia livre de Gibbs de migração, a gente retoma a definição lá da termodinâmica, identificando, nesse caso, em vermelho, a diferença de entropia difusional e em azul, a diferença de entalpia difusional. Substituindo a energia livre de Gibbs em termos dessas duas grandezas termodinâmicas, na expressão em azul, podemos identificar que o coeficiente de difusão atômica D subscrito A minúsculo é igual a um fator pré-exponencial multiplicado pela exponencial da relação entre a diferença de entalpia difusional pelo R vezes T. Neste caso, a gente pode identificar já esse fator pré-exponencial, a frequência de vibração, a um percurso característico ao quadrado devido ao salto energético, e esse exponencial relacionado à entropia. E a entropia usualmente está associada a quem mesmo? A uma organização atômica dos átomos na estrutura cristalina. Podemos, tendo em vista essa natureza da entropia e generalizando o fator pré-exponencial, dividimos a expressão em azul por Z, em que Z, olha só a natureza da organização do sistema, está associada ao número de coordenação, em que Z igual a 8, numa situação de estrutura de rede cristalina cúbica de corpo centrado, e igual a 12, numa estrutura de face centrada. Portanto, a equação de Bushman e Langmuir, ela também pode ser escrita em termos da energia de ativação difusional, representada por esse Q, ou seja, basta substituirmos a diferença de entalpia difusional, reconhecendo-a como energia de ativação difusional. Tanto ela quanto o fator pré-exponencial vai depender do tamanho do átomo, da estrutura cristalina, ou seja, se ela é cúbica,
cúbica de corpo centrado, enfim. E do mecanismo de difusão. Esse mecanismo de difusão, será que é uma difusão interfacial? Será que é por vacância? Ok? Então, quem define o coeficiente de difusão atômico é a natureza tanto do difundente quanto da rede cristalina. Como exemplo de aplicação, podemos tomar a cementação do ferro por carbono de modo a produzir um determinado aço. Então, peço que vocês leem com atenção esse exemplo 6.1 e ele nos pede o quê? Considere que uma barra de ferro alfa, conhecida também como ferrita, isenta de carbono, é submetida ao processo de cementação a diferentes temperaturas, a 800 graus Celsius, 850 graus Celsius e 900 graus Celsius. Conhecendo-se os valores do coeficiente pré-exponencial e da energia de ativação difusional, os valores aí apontados, obtenha os valores do coeficiente de difusão atômica do carbono em ferrita em tais temperaturas. Solução bastante simples. Retomamos a equação de Dirichlet-Langmuir, em que conhecemos o fator pré-exponencial, 22,32 centímetros quadrados por hora. Conhecemos a energia difusional, 80.000 joules por mol. Assim como em unidade coerente, resgatamos o valor da constante universal dos gases, 8,3145 joule mol Kelvin. Substituindo esses valores na equação 6 e 17, obtemos na equação para os valores do coeficiente de difusão dos átomos de carbono em ferrita, do modo como apresentado na equação 1. E aqui, nós conhecemos a temperatura em graus Celsius, 800, 850 e 900. A equação, necessariamente, as temperaturas devem ser utilizadas em Kelvin, conforme apresentado na segunda coluna da tabela 1. E assim, podemos apresentar os valores do coeficiente de difusão atômica de carbono em ferro alfa. É isso. Muito obrigado e um bom trabalho a todos.